Bom dia, igreja amada. Vamos começar o nosso culto nessa manhã. Quero convidar você e sua família a abrirem a palavra do Senhor no Salmo 147. Vamos ler juntos o Salmo 147, que diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças ao som de harpa. Faça música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Exalte ao Senhor, ó Jerusalém, louvem o seu Deus, ó Sião. Pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que a supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia! Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos, igreja amada do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós consagramos, Senhor, esses momentos ao Senhor, Pai. Dedicamos tudo o que faremos nessa manhã para a glória de Ti, Pai, para a glória do Teu nome. Ó Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos cantar a Tua palavra, Senhor Jesus. Que aonde chegar, Senhor, essa gravação, Senhor, que o Seu nome seja exaltado, Pai. Que, Pai, cada lar, Pai, possa cultuar ao Senhor, cada família, Pai. Em nome de Jesus, e nós possamos exaltar a sua soberania, Senhor. Como olhamos na tua palavra, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és tremendo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, vamos juntos louvar. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Absoluto, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga mais, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Podemos te louvar, Senhor Jesus. Louvamos os seus atributos, Pai, a tua soberania, Senhor, tu tens o controle de todas as coisas. Aleluia. Tu és soberano
sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, pois apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Com a sua família, louve o Senhor, diga, pois apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és, Senhor. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Mesmo em meio a todas as dificuldades, o Senhor é conosco, Pai. O Senhor está do nosso lado, Pai. Jesus, amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação.
nome, Senhor, seja louvado, exaltado, seja engrandecido, em nome de Jesus. Pastor Marcos. Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz de Deus seja sobre o seu coração. Mais uma vez aqui para cultuar ao Senhor, nós aqui na igreja gravando esse culto, e você na sua casa, junto com sua família, adorando ao Senhor. Mais uma vez, abra a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo de número 2. Profeta Abacuque, capítulo de número 2. Aproveite aí, pegue a sua Bíblia, junto com sua família, e vamos ler a palavra do Senhor. Em reverência, vamos lê-la. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados, enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, as cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba, você também, e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientações? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Amém. Meu Deus amado, aqui nós estamos para cultuar ao Senhor. Tu és um Deus
Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra. Cremos, Pai amado, que o Senhor continua assentado num alto e sublime trono de onde jamais será tirado. O Senhor governa a terra, o mundo, tudo que o Senhor criou com o seu poder. Tu declaras às nações, Pai amado, que tudo é teu. Nós te bendizemos, ó Senhor, e que nessa manhã o Senhor fale conosco. Ó Deus Todo-Poderoso. Amém. Você já levou anos orando por um único objetivo? Você já passou um determinado momento da tua vida em que você tinha uma oração certa, em que todos os dias você se voltava para aquele mesmo tema, algo talvez que você precisava, ou talvez que esteja precisando, uma resposta de Deus, apenas um toque de Deus, alguma coisa que possa sinalizar para você que Deus está endossando a sua atitude. Mas a demora da resposta de Deus, nesse tempo que se prolongou muito, fez com que você fosse diminuindo a intensidade das suas orações. Aquilo que você fazia todos os dias, você passou a fazer com menos intensidade por conta da demora, de estar demorando muito uma resposta. Meus irmãos, uma das grandes falhas em nossas orações é que nós não conseguimos esperar pela resposta. Nós não conseguimos aguardar a resposta. E existem alguns motivos para isso. Existem alguns motivos que nos levam a desistir. Talvez porque não creamos que Deus fará. Sabemos que Deus é todo-poderoso, que não há nada impossível para Deus, mas nesse particular, Deus resolveu não atender. Deus resolveu não endossar aquilo que eu queria. E por isso eu estou deixando de mão. Ou talvez por uma impaciência. Você começa a ficar impaciente, porque você já está há tanto tempo orando e nada acontece, nada muda, a realidade está sempre a mesma, e você diz, eu estou cansado. Não quero continuar mais batendo nesta mesma tecla. Irmãos, embora saibamos que Deus é todo-poderoso, que não há nada impossível para Ele, a demora ela exerce uma força contrária em nós. A demora ela vai exercer uma força que como se estivesse empurrando você contra aquele objetivo, contra aquilo que você quer, contra aquilo que você espera em Deus. Independente de qual seja, motivo que lhe leve de repente a diminuir a intensidade das suas orações. A verdade é que quando nós assim agimos, somos prejudicados na nossa caminhada de vida cristã. Deixamos de ter experiências de orações que nós tivemos aos pés do Senhor. Por causa da nossa impaciência, deixamos de experimentar algumas experiências com Deus, porque quando estávamos próximos de receber aquilo, nós dizemos, não vou mais prosseguir com isso. E aí a nossa impaciência, ou a nossa falta de confiança em Deus, nos levou a mudar o curso, a não mais orar por aquele objetivo. Não há nada de errado, por exemplo, de fazermos como Abacuque fez. Quando ele se coloca diante de Deus e pede para que Deus venha responder perguntas que ele não estava entendendo. A situação estava difícil demais para ele. E ele queria compreender o agir de Deus diante daquela coisa toda. Para ele aquilo era algo incompreensível. Agora pense que Deus, por sua graça, sua bondade, Deus nos recebe assim como recebeu Abacuque para tratar conosco. Deus poderia olhar para a minha dúvida, para a tua dúvida, para a tua incompreensão e a minha incompreensão, e dizer, olha, eu vou deixar você de lado.
Porque o que se espera de um filho de Deus é que ele confie plenamente em Deus. Mas nem sempre as coisas caminham assim. Deus, por sua infinita graça, Ele nos acolhe em sua presença, ouve as nossas orações, fica atento às nossas queixas. Porém, irmãos, nós devemos esperar o tempo dele, o momento em que ele irá nos responder. Ele nos recebe em sua presença, mas não significa dizer que Deus tem a obrigação de responder a tua pergunta agora, de Deus te dar a resposta agora. Deus tem o tempo dele, e no tempo dele, ele irá te responder. O que eu e você precisamos fazer é ajustar os nossos ponteiros ao relógio de Deus. O que eu e você vamos precisar fazer é pegar o nosso relógio, os dois ponteiros dele e ajustá-los ao tempo de Deus. Abacuque procurou fazer isso. Ele vai se pôr na torre de vigia. E ele não estava ali para passar um tempo. Eu não tenho nada o que fazer. Deus já resolveu fazer o que ele disse que vai fazer. Eu não consigo entender nada, então eu vou me colocar aqui para ver o que acontece. Não. Ele não foi ali para passar um tempo, para distrair a cabeça. Ele foi ali para entender o que estava acontecendo. Eu vou até o lugar mais alto porque eu preciso de um tempo com Deus para compreender o que Deus está fazendo. Ele estava interessado nisso. Havia um interesse na vida dele de querer entender por que Deus estaria usando os caldeus para tratar com o povo de Deus. Ele estava tendo os mesmos sentimentos que teve o salmista Asaf quando ele escreve o Salmo 73. Por que aqueles que são ímpios, perversos, eles prosperam? Por que eles prosperam? Por que as coisas estão dando certo para os perversos e para nós que somos pessoas íntegras e fazemos o que Deus quer, as coisas não estão dando certo? Os justos não recebem a recompensa que deveriam receber. Mas assim como Abacuque, Asaf, ele vai se colocar, depois de arrazoar com Deus, no santuário de Deus, esperar uma resposta de Deus. Abacuque se colocou na torre de vigia, no lugar mais alto que ele podia ir, de onde ele tinha uma visão privilegiada. Os sentinelas ocupavam essa posição naquela época. E ele não podia ali cochilar, não podia dormir. Ele precisava estar totalmente atento para que, se viesse de lá um inimigo, ele pudesse alertar o povo quanto ao inimigo, para que assim o sangue do povo inocente não caísse sobre a vida deles, se morressem. Porque se morressem, ele pagaria com o seu sangue. E aí Deus fala com o profeta ali. E quando Deus fala com o profeta, Deus vai lhe dar 3 responsabilidades. A primeira delas, Deus diz: escreva a visão. Dos versículos 1 ao 3. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque está como um vigia nos muros de Jerusalém. Ali ele esperava a mensagem que pudesse transmitir ao povo. Atento ele tinha que ficar, não podia dormir, ele tinha que estar atento para o momento em que Deus iria falar, para que assim ele pudesse entender o que estava acontecendo. Como sentinela, ele não poderia deixar que aquilo passasse. E aí há uma lição muito importante para nós.
assim como um sentinela, eu e você como povo de Deus, devemos saber que o perigo se aproxima. E precisamos estar atentos, porque é nossa responsabilidade advertir, anunciar, alertar as pessoas para que elas venham a fugir da ira vindoura, da ira de Deus. É meu e teu dever transmitir o evangelho diante da urgência que ele nos impõe. Porque a cada dia se faz mais urgente o anúncio das boas novas. Porque cada vez mais o mundo caminha para um desfecho final. E eu e você temos as boas novas, a boa notícia de salvação. Assim como um vigia na torre, nós precisamos descer num certo momento e anunciar o perigo iminente, a destruição iminente, a morte iminente. Mas há o evangelho que salva, há um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. É nosso dever alertar todo pecador da ira vindoura. Fazermos como o apóstolo Paulo, quando ele diz em Atos, no capítulo 20, nos versículos 25 e 26, desculpe. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Apóstolo Paulo, em Atos no capítulo 20, ele diz, olha, eu preguei para vocês, eu anunciei o evangelho para cada um de vocês, vocês não me verão mais, mas o sangue de vocês não cairá sobre mim. Abacuque se coloca diante de Deus, talvez preocupado com o que Deus havia de lhe dizer. Será que Deus vai dizer? Será que eu fui longe demais em me queixar? Será que Deus vai de repente me tratar por conta de eu ter sido, muito insistente? Mas veja o que Deus faz. Deus agiu com graça, respondendo ao seu profeta. Deus lhe dá uma visão que ele necessitava para sair de uma preocupação que estava no coração dele, na mente dele, uma preocupação para um momento de adoração. Sabe aquele tempo em que Deus tira você de um momento em que a sua cabeça está cheia de interrogações e você é muito preocupado com o que pode acontecer, e Deus dá algo a você que o seu coração passa a louvá-lo, adorá-lo, pular diante da presença do Senhor. Foi isso que fez Deus com o seu profeta. Não foi só a visão que Abacuque registrou, mas no capítulo 3, ele registra a glória de Deus, a majestade de Deus. Ele adora a Deus por aquilo que Deus fez. Agora pense, irmãos, se Abacuque não tivesse registrado aquilo. Imagine se Abacuque estivesse diante de Deus e simplesmente aquilo passasse por ele. Deus disse, escreve a visão, e ele escreve a visão. Se não estivesse escrito, nós não estaríamos estudando hoje sobre esse livro. Não estaríamos discutindo nessa manhã sobre este livro. Abacuque não era a única pessoa em Judá que precisava ouvir aquela mensagem. Como também hoje, nós não somos as únicas pessoas que precisamos ouvir a mensagem do Evangelho. Era a obrigação do profeta passar aquela mensagem. É minha e sua obrigação passar à frente o Evangelho de Deus. A revelação que Deus deu a Abacuque foi para um futuro, um tempo futuro. Ainda que a aplicação tivesse para aquele momento, imediato ali para o cativeiro babilônico. Ainda que a aplicação fosse uma disciplina em Judá, que levaria Judá, a um exílio, a um cativeiro por um tempo. Mas olha o que diz o escritor de Hebreus. Abra lá em Hebreus no capítulo 10.
Hebreus no capítulo 10, versículo 37. O autor de Hebreus fala dessa passagem. Ele diz: o justo vai viver pela fé, sim, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Conduzido pelo Espírito Santo. O escritor, ele vai registrar a mensagem tratando do nosso Senhor e a sua volta. Ou seja, fiquem tranquilos, porque em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Um dia o nosso Senhor virá. Um dia ele virá. Um hebreu poderia perguntar no exílio da Babilônica: o Senhor virá e nos libertará? Será mesmo que eu devo esperar por Ele? Talvez você esteja vivendo um tempo em que você pense: será mesmo que Deus virá me socorrer? Será mesmo que Deus está preocupado comigo? Irmão e irmã, em breve Ele virá. Muito em breve Ele virá. E aquele que vem, que virá, não demorará. Que você tenha um coração esperando pelo Senhor. Que você viva os seus dias, ainda que sejam dias turbulentos demais, ainda que sejam dias difíceis demais para você, que você viva aguardando o nosso Senhor. Aguardando que Ele virá para nos socorrer, aguardando que Ele virá para nos dar, ainda que seja um alento num tempo de dor. Você pode esperar, sim. Uma outra lição, uma outra responsabilidade que ele dá a Abacuque, é que ele precisava confiar na palavra. Confiar na palavra de Deus. Ele diz, nos versículos 4 e 5. Volte lá para os versículos 4 e 5. Ele diz, por isso, aliás, desculpe, irmão, estou lendo no capítulo 1. Vamos voltar aqui. Versículos 4 e 5. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória. Um ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura, e como a morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações, e ajunta para si todos os povos. Aqui, nesse texto, nesses dois versículos, há um contraste entre aqueles que são soberbos, orgulhosos, aqueles que se firmam no seu próprio orgulho, no seu próprio braço. Há um contraste entre essas pessoas e aqueles que confiam em Deus. Era uma palavra direta aos babilônios. Àqueles que passavam pelo mundo destruindo e com prazer tomando todas as nações. Eles se envaideciam por isso. Se orgulhavam, se enchiam de orgulho, se satisfaziam, apanhando para si as nações. Eles se satisfaziam nisso. Eram pecadores que se orgulhavam do seu poder militar. Eles haviam construído um império impressionante. E eles tinham uma certeza naquele tempo: jamais seremos vencidos. Somos invencíveis. E aí, nós vamos ver o que Deus diz para Nabucodonosor, para aquele que se considerava invencível, que não tinha nenhum rei nessa nação, nenhum poderoso das nações que pudesse destruí-lo. E aí no capítulo 4 de Daniel, peço que você abra lá. Capítulo 4 de Daniel, nos versículos 30 e 31. Depois que ele se engrandeceu, depois que ele se envaideceu, depois que ele se gabava de todas as suas conquistas,
12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu nome enorme, com o meu nome e meu enorme poder, e para a glória da minha majestade? Veja como estava envaidecido o coração do rei Nabucodonosor. Agora preste atenção, meu querido irmão. Não são só os habitantes da Babilônia, não são só aqueles que viviam naquela época, os únicos arrogantes, os únicos soberbos deste mundo. Essa é uma situação comum da nossa época. Pessoas são soberbas, arrogantes. Pessoas confiam no seu próprio braço, achando que jamais serão derrotados, achando que jamais cairão, achando que vencerão sempre. Que elas são suficientes nelas mesmas. Salmo 73, versículo 9. Ele vai dizer sobre esse tipo de pessoa. O Asaf diz o seguinte: com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Assim pensavam os arrogantes, os vaidosos, os orgulhosos. O orgulho torna a pessoa arrogante. O orgulho vai distorcer o interior do ser humano, de maneira que a alma desse ser humano se torna incrédula. Ela não consegue acreditar em mais nada além dela própria e da força que ela tem. A alma do incrédulo não é reta. Ela não é reta. As intenções do coração dela são sempre pecaminosas, depravadas. A alma do orgulhoso soberbo, ela se deleita com aquilo que Deus abomina. Que Deus abomina, que Deus não quer ver perto dele. Aliás, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus vai dizer exatamente aquilo que ele condena nesse capítulo, quando ele vai tratar dos 5 A's. O orgulho torna as pessoas inquietas. O orgulhoso nunca está satisfeito, nunca está bom, nunca chegou, é sempre querendo mais, é sempre um pouco mais, a garganta é larga demais, nunca está satisfeito. Assim estava Nabucodonosor. Ele tinha certeza que ele conseguiria conquistar todo o mundo. Ele se tornou um ganancioso. E para atingir os seus objetivos, ele estava disposto a matar, a derramar sangue, quanto mais melhor para ele. Assim estavam os babilônios. E assim vive o homem hoje. Nunca se satisfazem com o que tem. A história mostra, irmãos, que homens ditadores, homens que foram grandes reis, grandes líderes, orgulhosos em si mesmo, quiseram ganhar o mundo. Alexandre o Grande, Hitler, que matou milhões de pessoas. Nós vamos para o outro lado, quando no contraste ele fala do justo. O contraste vai mostrar o justo. E ele diz 3 certezas a respeito daquele que é justo. A primeira é que o justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E aí, querido, é mais ou menos como você entender que o povo de Deus iria ouvir aquela mensagem, e a mensagem é que os babilônios viriam para destruir aquela nação e levar todos eles cativos. Mas ainda assim, nesse momento, esse justo viveria pela fé e se manteria fiel a Deus na sua vida. O meu justo viverá pela fé. Ele não se renderá a isso, ele continuará vivendo pela fé.
Ele enfatiza a graça de Deus, irmãos, o que me faz estar de pé, o que faz com que você esteja de pé onde você está hoje, é que a graça de Deus nos sustenta, e a sua graça nos basta a cada dia, é suficiente. Ele vai dizer que a terra se encherá da glória de Deus. Abacuque 2, no versículo 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enche o mar. Deus assegura ao profeta que apesar da terra estar cheia de violência, de só se ouvir violência, de só se ver maldade, Deus um dia iria encher a terra com a sua glória. A glória de Deus encheria toda a terra. Isso diz para mim, como disse para aqueles que estavam naquele tempo, com Abacuque, que nós podemos ter esperança. Nós podemos olhar para o amanhã com uma esperança que ainda que o mundo esteja balançando, Deus um dia encherá a terra com a sua glória. Num dia em que todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que só o Senhor é Deus. Ele vai dizer que Deus é soberano. No versículo 20, o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. As palavras, o justo viverá pela fé, era o lema da reforma, irmãos. Quando a terra viveu uma reforma, quando a igreja estava corrompida, e Deus promove uma reforma, foram essas palavras citadas por Paulo em Romanos 1, versículo 17, que ajudou Martim Lutero quanto à verdade da justificação. Quando ele leu essas palavras, ele conseguiu compreender a verdade da justificação. Lutero disse desse texto as seguintes palavras: esse texto foi para mim a porta do paraíso. A justificação é um ato de Deus em sua graça a nós. É pela justificação que Deus declara reto o pecador. Não é você que consegue se declarar reto, mas porque Deus nos justificou derramando o seu sangue na cruz, que nós fomos declarados retos. Porque cremos no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A pessoa justa não é aquela que preenche todos os requisitos e faz tudo corretinho, pratica boas obras. A gente sabe que não é por aí. Jesus, quando vai falar a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, ele vai deixar claro, bem claro, que não há um esforço humano que possa justificar a salvação de um pecador. Quando aquele que se via totalmente desprovido de qualquer talento, de qualquer situação que pudesse favorecê-lo, ele bate no peito e diz: ser propício a mim, pecador. Eu não tenho nada, eu não posso fazer nada a não ser pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim. Não temos como nos justificar diante de Deus. A única coisa que eu e você podemos fazer é depositar a nossa fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Ele é o único caminho que nos conduzirá justos até a presença de Deus. Ele é o único caminho que vai nos conduzir justos à presença de Deus. Ele fala sobre a vitória. Em Efésios 2, vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, 1 João 5, depois você pode abrir na sua casa aí, nós vemos que somos instruídos a viver pela fé. Eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. Porém, a Bíblia diz a mim e a você que nós devemos viver caminhando em fé.
Ou seja, somos instruídos a viver a nossa vida nessa terra pela fé. Somos instruídos a viver pela fé. Assim como o justo que foi dito em Abacuque, e aquele povo ouviu aquilo, nós ouvimos hoje, que nós devemos viver esse tempo em que estamos vivendo, como aqueles que vivem pela fé na face dessa terra. A fé é um modo oposto à soberba. Enquanto o soberbo se envaidece, aquele que vive pela fé se diminui diante daquele que é poderoso para sustentá-lo em tempos difíceis. O povo de Judá teria tempos difíceis. Eles precisariam ser dirigidos por fé. Viver o que eles viveriam, passar pelo que eles passariam, somente vivendo pela fé em Deus, naquele que prometeu que daria um fim àquilo tudo, que viria para dar um fim. Abacuque sabia disso, de que Judá viveria tempos difíceis. E aí nós vemos o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro fantástico, porque ele vai falar no seu tema central exatamente sobre fé. A fé é o tema central do livro de Hebreus. 22 vezes nós encontramos nele a expressão pela fé. Ou seja, você vai sempre caminhando na leitura e sempre lendo pela fé, pela fé, pela fé. E viver pela fé significa crer na palavra de Deus e lhe obedecer, independente do que estejamos sentindo, do que pensamos, do que vemos ou das consequências que podem vir a acontecer conosco. Viver pela fé é crer na palavra de Deus, é obedecê-la independente do que estejamos vivendo. Isso é viver pela fé. Talvez você esteja passando um tempo difícil e você deseja viver pela fé. A pergunta é: você consegue fazer uma leitura correta do momento em que você está vivendo e você consegue descansar nesse momento, vivendo em fé, sabendo que Deus está cuidando de tudo? Em Hebreus 11, nós vamos ver homens, mulheres, como eu e você, comuns, que realizaram feitos extraordinários. Viveram pela fé. Fecharam a boca de leões. Homens que foram cerrados ao meio, pendurados em madeiro, crucificados. Homens que perderam a cabeça pela espada. Alguém disse, irmãos, e disse certo, que ter fé não é crer apesar das evidências. Ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. E obedecer descansando na fidelidade de Deus. Isso é viver pela fé. Não é ter fé porque as evidências dizem que você pode ter fé, mas apesar delas, obedecer, ainda que as consequências não sejam boas. E aí eu quero fechar, trazendo 2 lições práticas para você nessa manhã. A primeira é: viva uma fé que não apenas te leve a crer na palavra de Deus, mas também a descansar nela, se apoiar nela, continuar firme nela, não mover o pé dela, não tirar os olhos dela. Nós sabemos muitos os versículos bíblicos de cor. Conseguimos recitar aqueles que nos deixam melhores, que nos faz, sabe, estar mais fortes. Mas não é essa a questão. A questão não é apenas você crer nisso, não é apenas você saber disso, mas você descansar nisso.
Não correr de um lado para o outro. E agora que o bicho está pegando, o que eu faço? Descansa na palavra de Deus. Relaxa na palavra de Deus. Tenha plena confiança. Apesar de todas as consequências de tudo que está acontecendo. Descanse em Deus. Espere em Deus. Viva uma fé que não apenas te leve a crer, mas também te leve a descansar na palavra de Deus. Uma segunda lição: não se esqueça. Assim como Deus disciplinou Judá, Ele também prometeu um fim ao cativeiro. Assim como Deus prometeu disciplinar Abacuque, Judá, quando ele fala da visão para Abacuque. Ele diz, olha, eu vou usar a Babilônia para disciplinar o meu povo. Mas também sabemos que em Jeremias, Deus deu um tempo próprio para aquilo. Aquilo teria fim, 70 anos aquilo acabaria. Toda a disciplina de Deus tem um tempo. Todo o tratamento de Deus tem um tempo. Mas saiba, querido, se isso acontece, Deus está fazendo de você um homem melhor, uma mulher melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Deus está fazendo de nós cristãos melhores. Não entenda aquilo que Deus está trazendo para tratar você como algo mal de Deus. Todo bem procede de Deus. Deus sempre vislumbra o bem para a tua vida. Como ele diz, eu que sei que pensamentos tens a teu respeito. Pensamentos de vida e não de morte. Que você confie que Deus há de dar um fim, como ele fez com Judá, quando ele diz em Jeremias, no capítulo 25, no versículo 12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. O pecado nos condenou ao cativeiro da morte. Mas ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para nos libertar. O pecado nos levou ao cativeiro da morte. Todo ser humano está prisioneiro à morte. Mas graças ao nosso bom Deus, que quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nos libertar. Como diz Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4. Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para nos livrar da condenação da morte. Eu e você podemos viver pela fé nessa terra. Podemos caminhar pela fé nessa terra. Porque Deus prometeu que estaria conosco e nos sustentaria a cada dia nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai amado, nós oramos, gratos a Ti pela Tua bondade. Gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor para conosco, que sempre vem ao nosso encontro para tratar-nos, para nos fortalecer, para nos animar, para nos corrigir. Que assim seja na vida de cada um dos Seus filhos. Que venhamos a viver pela fé no Filho de Deus. Que não venhamos a andar pelas circunstâncias. Não porque as evidências são boas demais, mas apesar das consequências, nos mantemos crendo na palavra de Deus, caminhando por fé. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.